A resposta cautelosa do Reino Unido ao conflito em escalada no Oriente Médio e sua hesitação em defender seus aliados de ataques renovaram dúvidas entre os parceiros sobre sua efetividade militar, em um momento em que os Estados Unidos estão exigindo um rearmamento generalizado. Trump criticou duramente o primeiro-ministro Keir Starmer na última terça-feira, sugerindo que ele ajudou a arruinar o relacionamento histórico próximo entre os dois países depois que Londres bloqueou o uso de bases britânicas pelos Estados Unidos para lançar ataques preventivos contra o Irã. Autoridades de Chipre também criticaram Londres após um drone fabricado no Irã atingir uma das bases militares britânicas na ilha, levando França, Grécia e outros a enviar apoio. O destroyer HMS Dragon, do Reino Unido, foi então autorizado a zarpar, tardiamente, após o primeiro-ministro Starmer anunciar que a Grã-Bretanha implantaria o navio, juntamente com helicópteros equipados com capacidades contra drones, no Mediterrâneo Oriental, enquanto o conflito ganha cada vez mais força no Golfo Pérsico. Starmer defendeu suas ações, dizendo que o pessoal britânico só se envolveria em ações militares que fossem legais e bem planejadas. Jatos britânicos, desde então, derrubaram drones iranianos. A Grã-Bretanha reabasteceu os sistemas de defesa aérea dos aliados e suas bases, agora, estão sendo usadas pelos Estados Unidos para operações defensivas. Vale observar que o governo Starmer atrasou a liberação de seu plano de investimento em defesa para a próxima década, com Trump dizendo que a Alemanha e a França agora desafiam a Grã-Bretanha como os parceiros mais valorizados de Washington na Europa. Essa cautela de Starmer é explicada em parte pelo espectro da guerra do Iraque, quando a decisão do ex-primeiro-ministro trabalhista Tony Blair de se juntar à invasão liderada pelos Estados Unidos em 2003 provou ser profundamente divisiva dentro do país. Embora a Grã-Bretanha pudesse defender sua hesitação no uso de suas bases devido a preocupações legais, bem como a falta de preparação militar, principalmente na região do Oriente Médio, os americanos acumulavam navios de guerra e caças de combate na região. Seguindo o plano de Ali Khamenei, direcionado a ataques profundos e estratégicos contra todo o Golfo Pérsico após sua morte, ataques de mísseis e drones iranianos provocaram caos na principal refinaria de petróleo estatal do Bahrein, que posteriormente foi controlado, segundo o Centro de Comunicação do país do Golfo em um comunicado. Um incêndio eclodiu em uma unidade da refinaria de Bapco Energies após um ataque de míssil iraniano. Mesmo com dificuldades, os brigadistas conseguiram controlar todo o incêndio da região. A refinaria, gerenciada pela companhia petrolífera pública Bapco, está localizada em Sitra, na costa leste, ao sul da capital, e é responsável pelo coração econômico do sistema energético do país. As monarquias do Golfo sofrem ataques severos do Irã desde sábado, o início do conflito, em resposta a uma vasta ofensiva israelo-americana contra o Irã. E até agora não declararam guerra, estão muito cautelosos, mas é questão de tempo. Garanta sua camiseta exclusiva do fim de Ali Khamenei no site reserva.inc/área militar ou apoie o canal pela chave Pix, canal areamilitarov@gmail.com. Ampliando os relatos de ataques iranianos e seguindo a lógica de afetar a cadeia energética do planeta, outras instalações energéticas críticas foram atingidas na região do Golfo, com múltiplas explosões sendo também relatadas perto do aeroporto internacional de Zayed, enquanto os sistemas de defesa aérea dos Emirados Árabes Unidos enfrentaram um ataque aéreo em grande escala. Diante deste caos, foi a primeira vez que o Irã atacou instalações de energia no Bahrein, ampliando a sede iraniana em levar o caos no setor petrolífero regional, já que até então estava atacando somente bases militares. Em meio aos impactos dos contra-ataques iranianos e a necessidade de apoio militar contínuo, as forças de defesa de Israel estão planejando pelo menos mais uma ou 2 semanas de operações contra o Irã,
durante as quais pretendem atingir milhares de alvos adicionais do regime iraniano. Fica cada vez mais claro que o Irã não é uma grande potência mundial, mas é uma potência convencional dentro do Oriente Médio, que usa muito bem sua estratégia de terror com lançamentos de mísseis e drones precisos contra o sistema econômico regional. O objetivo de Israel é uma degradação sistêmica do regime iraniano e de seus sítios militares. Os planos foram anunciados vários dias após uma extensa campanha de bombardeio contra o país. Até a última quarta-feira, a Força Aérea Israelense havia lançado mais de 5.000 bombas durante ataques no Irã desde o início do conflito. Os caças israelenses continuam aprofundando a superioridade aérea em todo o Irã, com ênfase na área de Teherã. Um oficial sênior da Força Aérea Israelense disse que os ataques de Israel mataram milhares de soldados iranianos. Neste momento, os caças de Israel estão voando livremente, lançando centenas de toneladas de munições precisas e destruindo os alvos. Entre os ataques aéreos mais notáveis nos últimos dias foi contra a capital, visando um enorme complexo militar que abrigava quartéis generais e pessoal de todo o aparato de segurança do Irã. Mais de 100 jatos de guerra realizaram os ataques aéreos contra o complexo no leste de Teherã, lançando mais de 250 bombas em dezenas de minutos. No complexo, as forças de defesa disseram que atingiram os quartéis generais do Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica do Irã, da Força Quds da Guarda Revolucionária, da Diretoria de Inteligência, da Força Paramilitar Basij, Unidade Cibernética do Irã, Unidade de Forças Especiais das Forças de Segurança Interna do Irã e uma unidade de supressão de protestos das Forças de Segurança Interna. Geograficamente, Israel estava operando contra lançadores e mísseis balísticos iranianos e outros ativos militares no oeste e centro do país, porque Teherã dispara mísseis balísticos de longo alcance contra Israel dessas regiões. Para cada tipo de alvos, Israel e os Estados Unidos dividem o seu trabalho. Por exemplo, alguns militares americanos assumiram a responsabilidade por alvejar toda a marinha iraniana. Israel, enquanto isso, focou em outros alvos, baseado em vantagem relativa, como áreas e bases do regime em Teherã. Desde o início e até o momento, a Força Aérea Israelense dependeu fortemente das capacidades de reabastecimento aéreo americano, pois os Estados Unidos têm aproximadamente 10 vezes a frota de reabastecimento de Israel. Dezenas de reabastecedores aéreos americanos foram estacionados em Israel em meio a esse conflito. Oficiais militares israelenses descreveram a situação como a primeira guerra conjunta em grande escala entre Israel e os Estados Unidos, seguindo extenso planejamento conjunto nos últimos meses. Isso significa uma só coisa: tudo estava planejado para dizimar o Irã. As negociações eram apenas fachadas. As células de coordenação conjunta, tanto em Israel quanto nos Estados Unidos, operando em meio à campanha, sincronizando inteligência, alvos e defesa. Mais de 1.000 tropas americanas estão estacionadas em Israel. Segundo um oficial israelense, esta é uma guerra em inglês. Enquanto isso, alguns oficiais das Forças de Defesa de Israel acreditam que estados do Golfo, os árabes, que foram atacados pelo Irã em meio ao conflito, se juntarão à campanha ofensivamente e não mais de forma defensiva. É questão de tempo. Mas agora o Irã ameaça escalar a guerra a patamares inimagináveis. Miram agora o sítio nuclear de Dimona, caso Israel e os Estados Unidos tentarem derrubar o novo regime, que deve ser construído com o filho mais velho de Ali Khamenei, Mojtaba Khamenei.